Bom, então já iniciou a gravação e agora eu já vou me apressar para disponibilizar a apresentação aqui para vocês, para a gente já começar a bater um papo sobre a apresentação de hoje, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, a gente vai ver alguns aspectos que diz respeito a dispositivos de proteção à luz do que prescreve a NBR 5410, tá certo? Com a atualização de 2004. Bom, então a dinâmica da aula vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou mostrar a norma, né, o que ela fala, o que ela prescreve sobre aquele dispositivo de interesse. No caso, a gente vai começar pelo disjuntor. Vou mostrar o aspecto físico do disjuntor. A gente vai discutir algumas coisas internamente, como é que ele funciona. E vai partir para entender curvas, né, dos dispositivos para aqueles que possuem e vai entender como que nós dimensionamos, como é que nós especificamos esse dispositivo. Então, basicamente, a dinâmica da nossa aula vai ser essa, tá certo? E à medida que eu for evoluindo aqui com a apresentação, se vocês, porventura, tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá certo? Porque como eu estou com aqui focado no monitor da apresentação, eu não vai passar despercebido se alguém levantar simplesmente a mão aí com o artifício do Teams. Então, eu acho melhor vocês diretamente falarem, que aí a gente já breca e já vai partir para tirar dúvida. Então, a gente vai observar, pessoal, que em vários pontos da NBR 5410, esse texto eu estou tirando ipsis literis, né, da NBR 5410, vários pontos ela trata sobre o tema de proteção, né? Então vou ler aqui algumas coisas para vocês, tá certo? E depois a gente parte para o dispositivo propriamente dito. Então, sobre o disjuntor, lembrando que existem vários tipos de disjuntores, tá certo, pessoal? A gente vai falar mais especificamente, nesse momento, dos mini disjuntores, tá? Mas no uso residencial, tá certo? Como é o nosso caso, a grande parte, né, esmagadora parte dos disjuntores, eles serão mini disjuntores, certo? E em um ponto ou outro, você terá um disjuntor de maior porte, que é aquele chamado disjuntor de caixa moldada. Então, normalmente, eu vou apresentar aqui algumas figuras para mostrar para vocês, né? Em termos visuais, a diferença de um e de outro, mas eles atendem a diferentes normas, tá? Quando a gente estiver mais à frente estudando a proteção, né, capítulo, unidade 5, né, módulo 3, aí a gente vai entrar mais detalhadamente nesses aspectos. Mas aqui é mais uma apresentação geral. Então a gente vai ficar mais contido nos mini disjuntores, tá certo? Mas, como eu estava falando, a NBR 5410, ela, nesse ponto aqui, começa aqui no 5.3.5, ela diz proteção contra correntes de curto-circuito. Tá? Então, aí vai começando aqui os subitens, e aí eu vou ler um a um. Ela diz o seguinte, olha, determinação das correntes de curto-circuito presumidas. Depois a gente vai ver o que é isso. As correntes de curto-circuito presumidas devem ser determinadas em todos os pontos da instalação julgados necessários, certo? Então, elas devem ser determinadas, pessoal, através de cálculos, que é exatamente o que vocês vão fazer, tá certo? Ou elas podem ser medidas. Esses cálculos, pessoal, vocês podem fazer de forma manual ou podem fazer através de uma ferramenta computacional. Pode utilizar uma planilha eletrônica ou mesmo um simulador. No nosso caso aqui, eu vou passar um simulador para vocês, depois eu vou disponibilizar, e aí vai ter... eu já tenho alguns vídeos explicando sobre o simulador, e aí vai ficar bem apropriado para vocês poderem fazer a determinação das correntes de curto-circuito via cálculos, tá certo? E comparar com os resultados simulados que vocês vão observar que vai ficar bem próximo.
Mas a NBS 5410 ela diz o seguinte, olha, você tem, por obrigação, que fazer a determinação dessas correntes de curto-circuito, justamente para que você possa ajustar os seus componentes de proteção, tá certo? Os seus dispositivos de proteção, eles ficarão ajustados de acordo com os seus cálculos ou medições. Aqui o melhor fazer é cálculo, porque medidor para isso é bastante caro, tá certo? E aí, como é que você vai fazer? Você precisaria instalar medidores e provocar o que geralmente não acontece, ou esperar por uma falha, tá certo? Aí, então, geralmente o que se faz é o cálculo, né? Até porque, na maioria das vezes, a instalação nem existe, tá? Você ainda está fazendo o projeto para que ela seja executada. Pois bem, então, ele já mandou o recado aqui, né? Aí depois ele vai detalhar mais, tá certo? Lembrando que os disjuntores, eles vão atuar eles podem atuar para dois tipos de falhas, para dois tipos de inconsistências, tá certo? Na tua instalação elétrica. Primeiro, eles vão atuar para sobrecorrente e eles também podem atuar para curto-circuito. Então, os disjuntores, eles são especificados para atuarem para esses dois tipos de falhas, sobrecorrentes e curtos-circuitos, tá certo? Cada um tem a sua especificidade, tanto os disjuntores, quanto os DRs, quanto os DPS, tá certo? Cada uma com seus detalhamentos, com sua classe de atuação, tá certo? Cada uma para um determinado tipo de falha, ok? Então, curto-circuito e sobrecorrente, a gente vai contar com os disjuntores. Pois bem, então, localização dos dispositivos que asseguram a proteção contra curto-circuitos, no caso aqui os disjuntores, né? Devem ser providos dispositivos que assegurem proteção contra curto-circuitos em todos os pontos de uma mudança. Por exemplo, redução de seção. Vou ler novamente. Em todos os pontos onde uma mudança, por exemplo, redução de seção, resulte em alteração do valor da capacidade de condução de corrente dos condutores. Então, se eu tenho redução de alteração de uma forma geral, né? Mas geralmente o que a gente vê é redução. Se eu tenho redução de área da seção transversal do condutor, né? Ou seja, em outras palavras, se eu tenho uma redução da bitola do condutor, eu preciso de um dispositivo de proteção ali contra curto-circuito. No caso aqui, o dispositivo disjuntor, certo? Então, reduzir a seção do condutor, preciso de um disjuntor ali. E essas reduções de seção, pessoal, geralmente acontecem nos quadros de distribuição. Porque eu venho com o alimentador principal, né, para todas as cargas, cheguei no quadro, alimentei a entrada do quadro, a saída do quadro pode ir para vários circuitos. Então, cada um desses circuitos vai ter os condutores que vão alimentar esses circuitos, normalmente vão ter a bitola menores do que o condutor principal que está alimentando esse quadro. E se você tiver vários outros quadros, o mesmo processo vai se repetir, tá certo? Então, geralmente você tem essa mudança, essa diminuição na bitola dos condutores em quadros de distribuição. Então, em quadro de distribuição, você precisa ter disjuntor, não tem conversa, tá certo? A norma está sendo bem clara, ok? Depois, o dispositivo destinado a promover a proteção contra curtos-circuitos pode não ser posicionado exatamente no ponto especificado, certo? Então, nesse item aqui, né? É o item anterior. Se a parte da linha compreendida entre a redução da seção ou outra mudança e a localização cogitada para o dispositivo atender a uma das duas condições seguintes. Então, primeiro, não exceder 3 metros de comprimento, tá certo? For realizada de modo a reduzir o mínimo risco de curto-circuito, por exemplo,
com uma proteção reforçada contra influências externas e não estiver situada nas proximidades de materiais combustíveis. Então, você pode abrir mão disso, não é comum, tá certo, pessoal? É porque a norma, ela quer abarcar todas as situações. Às vezes ela acaba complicando, tá? Falando de situações super específicas, que só quem presenciou isso aí foi o camarada um dos camaradas que fez a norma, que uma vez presenciou isso, achou de botar lá, e isso aí a maioria das pessoas nunca se deparou, mas é assim, tá certo? Lembrando mais uma vez que essa norma está sendo revisada, tá? O item B, estiver protegida contra curtos-circuitos, atendendo aí ao disposto 53552, né? É esse mesmo que a gente está lendo, por um dispositivo de proteção localizado a montante. Então, se eu estou com um dispositivo a montante, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha só, vou traduzir em português claro para vocês. Se eu tenho dois quadros próximos, e aí ele já está dando essa proximidade. O que é próximo, professor? Para ele, próximo é até 3 metros de comprimento, de distância. Então, se eu tenho dois quadros próximos, o quadro que está a montante já tem um dispositivo de proteção, um disjuntor, esse quadro que está a jusante, tá certo? 3 metros no máximo depois do primeiro que eu citei, ele é dispensado, não é que ele não tenha um disjuntor. Eu posso colocar sem problema nenhum, mas a norma não exige, ela dispensa a utilização desse disjuntor, tá certo? Nesse caso, tá? Muito bem. Apesar de as condições aqui elas serem bem específicas, tá certo? Você não está em áreas com proximidade ou seja, se você estiver em ambiente explosivo aqui, nem pensar em usar esse item A desse subitem da norma, tá certo? Porque ele condena aqui proximidade de materiais combustíveis. Então, se você está trabalhando, isso aqui é em um ambiente, né, em um posto ou em um local onde você tenha a possibilidade, tá certo, de atmosfera combustível, essas coisas, então você pode ter facilmente aí risco de incêndio, então a norma ela proíbe, tá? Então, onde vou colocar? Via de regra, onde eu tiver quadro de distribuição. Quadro de distribuição, disjuntor, tá certo? Muito bem. E a gente vai continuar conversando sobre os disjuntores, pessoal, tá? Depois a gente vai passar para o DR. A nossa aula hoje vai ser disjuntor e DR. Então, eu vou mostrar aqui alguns disjuntores para vocês. Olha só, nós temos aqui todos eles mini disjuntores, tá certo? Todos eles mini disjuntores. Então, nós temos aqui os monofásicos. Olha só, eles são disjuntores de um polo, tá certo? Vocês estão vendo aqui um terminal de entrada e um terminal de saída. Os bifásicos, disjuntores de 2 polos. E os trifásicos, disjuntores de 3 polos, tá certo? Monofásico, bifásico e trifásico, tá? Disjuntores de 1 polo, 2 polos e 3 polos. Aqui eu tenho um outro disjuntor também de 2 polos, um disjuntor bifásico. Perfeito? Aí você diz, professor, o que esse patinho feio está fazendo aí? Porque eu estou vendo aqui um disjuntor, mas ele possui 4 polos. Ok? Bom, na verdade, pessoal, esse aqui é um disjuntor especial. Esse daqui é um disjuntor especial. Ele acumula as duas funções. Ele é um disjuntor, mas também é um DR, é chamado disjuntor diferencial residual, disjuntor DR, tá certo? Então ele tem 4 polos, porque o DR, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele precisa do neutro. O DR, enquanto um disjuntor puro, mini disjuntor puro, ele dispensa o neutro, ou seja, ele é alimentado somente com fase. Olha só, monofásico é um polo, somente para fase. O bifásico são 2 polos, somente para as 2 fases. E o trifásico são 3 polos, somente para as 3 fases. Mas o DR, ele precisa do neutro, tá certo? Depois, daqui a pouco, com o evoluir da aula,
a gente vai entender melhor. Mas o DR, ele precisa do neutro, tá certo? Aqui é um dispositivo trifásico, então precisa das 3 fases e também do neutro, certo? Então, só para dizer que existe também, né, um dispositivo que ele é dual. Ele, ao mesmo tempo que desempenha as funções de disjuntor, ele desempenha as funções de DR, dispositivo diferencial residual, certo? Muito bem. Então, eu vou seguindo avante aqui. Olha só, esses disjuntores aqui, pessoal, são disjuntores trifásicos, porém, para capacidades de correntes maiores, tá certo? E tensões também superiores àquelas tensões presentes nos disjuntores que a gente viu no slide passado, tá? Então, aqui a classe de tensão é um pouco maior e a classe de corrente é bem maior do que aqueles disjuntores que a gente viu no slide anterior. Enquanto ali nós tínhamos disjuntores, mini disjuntores, aqui nós temos disjuntores em caixa moldada. Esses disjuntores, eles são mais aplicados para quadros de distribuição principal, ou QGBT, quadro geral de baixa tensão, tá certo? Então, são mais utilizados ali, por conta da sua capacidade de corrente, certo? E também do seu valor, né? Aqui o valor é bem maior do que aqueles lá que eu mostrei para vocês. Então, existe essa diferença. Mas em instalações prediais, como é o caso de vocês, né? O foco da nossa disciplina, vocês vão lidar tanto com os disjuntores, mini disjuntores, tá certo? Mais aplicado nas residências, tá certo? Comércio, ok? Quanto vocês também vão lidar com os disjuntores em caixa moldada, aqui principalmente para os quadros gerais de distribuição, né? De baixa tensão, ok? Os quadros principais. Muito bom. Então, olha só, como é que é a estrutura interna de um mini disjuntor? Então, aqui eu tenho um mini disjuntor, né, em corte, de forma que eu tenho acesso à maioria dos seus componentes, né, os componentes mais importantes, digamos assim, e olha só, eu tenho aqui primeiro a alavanca de manobra. Então, essa alavanca, se ela estiver nessa posição aqui, está desligado, jogo para cima, eu liguei, tá certo? Acionei, manobrei o meu dispositivo de proteção, no caso aí o disjuntor, tá certo? Então, eu tenho aqui um mecanismo de conexão e desconexão, tá? Tenho aqui uma bobina, câmara de extinção de arco, certo? Aqui eu tenho um contato móvel, contato fixo, disparador térmico e esse aqui eu tenho os bornes inferior e superior, tá? Muito bem. Como é que funciona este camarada? Eu falei para vocês que geralmente um disjuntor, né, ele vai atuar ele vai atuar para 2 estados diferentes de falhas. Primeira delas, sobrecarga, né, sobrecorrente, e a outra, curto-circuito, certo? Então, sobrecarga e curto-circuito. Na sobrecarga, pessoal, ele atua com o seu módulo térmico. Então, um disjuntor, ele possui 2 módulos. Cada um desses módulos, tá certo? O módulo térmico e o módulo magnético, eles vão trabalhar em cada um dos modos de atuação. Então, um dos modos de atuação, ele vai atuar na sobrecarga, o outro modo de atuação vai atuar no curto-circuito. Então, com o módulo térmico, vou começar primeiro por ele. Então, o que nós temos aqui são esses... na verdade, você tem a junção de 2 metais, tá certo? 2 metais distintos, ok? Se a gente tem 2 metais distintos, então significa dizer que
cada um tem o seu coeficiente de dilatação linear, diferente. Linear, superficial, volumétrico, tudo diferente um do outro, tá certo? Só que eles dois são solidários, eles são ligados, estão juntos. De forma que quando esse sistema aquecer, e ele vai aquecer porque a corrente passa por esse metal, tá certo? Esse dispositivo ele é todo feito de forma que a corrente ela passe por esse metal, então ela entra por um borne superior, tá certo? Tenho aqui borne superior, borne inferior. Aqui é que eu prendo os condutores, vou prender o condutor da entrada aqui em cima, o condutor da saída aqui embaixo, de forma que eu vou ter o contato, a corrente vai passar por esse disparador térmico, esses dois metais que estão solidários, tá? Quando a corrente passa por qualquer metal, ela vai aquecer o metal. Então, digamos que esse dispositivo ele esteja operando com corrente nominal. Então, esse metal ele está aquecido. Se ele aqueceu e ele é o resultado de dois metais solidários, então eles não vão dilatar igualmente, porque os índices, os coeficientes são diferentes. Os coeficientes de dilatação eles são diferentes, então eles vão inclinar para um lado ou para outro, tá certo? Agora essa inclinação ela vai ser controlada de acordo com a corrente que está passando nele. Se ele tiver com corrente nominal não vai ter problema nenhum, vai ter uma pequena inclinação, mas não vai ser necessária para o desligamento, porque quando ele inclinar muito, vai desfazer o contato que existe com o borne superior. Desfez o contato, então deixa de fluir corrente, tá certo? Então essa é a ideia. Então vamos supor que eu esteja operando com uma sobrecarga severa. Se eu estou operando com a sobrecarga severa, ou seja, a corrente que está fluindo por ali é maior do que a que deveria, esse dispositivo, ele não está aí à toa, ele está aí para proteger o condutor, tá certo? O condutor que alimenta o circuito, tá? Circuito que está a jusante dele. Muito bem, ele não protege o que está montante, só o que está a jusante, claro, né? Então, o que vai acontecer é o seguinte, vai haver uma grande dilatação e vai haver a perda de continuidade da corrente, tá certo? Vai haver a perda da continuidade da corrente. E aí o dispositivo vai desarmar. Então, ele vai desarmar. Esse botão aqui, ele vai voltar para essa posição aqui que vocês estão vendo, a posição de baixo, posição de desligado. Tá certo? Então, ele atuou aí por sobrecarga, graças ao módulo térmico dele. Perfeito? Agora, vamos ver como seria a atuação no módulo magnético. Então, o módulo magnético, eu tenho aqui esse êmbolo, essa bobina. Essa bobina, ela envolve um êmbolo metálico. Vocês até podem ver aqui um pouquinho dele, aqui a parte de baixo, tá certo? Então, o que acontece? Quando esse êmbolo também, ele faz parte da condução de corrente. A corrente passa por ele, tá? Então, o que acontece quando ocorre um curto-circuito? Ocorrer um curto-circuito severo, a corrente de curto-circuito ela é muito alta. Então, esse DI/dt dessa corrente, né, é muito acentuado, tá certo? Vai induzir um campo magnético fortíssimo aqui nessa bobina, tá? E esse campo magnético vai originar uma força que vai atuar nesse êmbolo e o êmbolo vai deslocar. O êmbolo deslocou, vai também acabar com a continuidade, tá certo, da corrente. Aí, o deslocamento desse êmbolo, ele vai servir de duas coisas. Primeiro, ele acaba com a continuidade da corrente. Segundo, também ele dispara aqui, tá certo? Ele atua nesse mecanismo de conexão e desconexão. Então, todos esses dois metais, tanto o metal do módulo térmico quanto o êmbolo, que também é um metal, do módulo magnético, eles atuam no mecanismo de conexão e desconexão e faz com que esse botão que estava na posição 1, digamos assim, de on, ele volte para a posição off, tá certo? Para a posição 0. Perfeito?
e aí é assim que atua o mini disjuntor, tá certo? O princípio de funcionamento dele é esse, né? E o último elemento que eu queria comentar é essa câmara de extinção de ar, pessoal. Isso aqui existe para que possa favorecer, tá certo? A extinção do arco. Por que extinção do arco, professor? Porque isso aqui é um interruptor, tá certo? E imagina vocês que esse dispositivo ele vai estar alimentando, ele vai servir como interruptor, tá certo? Para vários circuitos, inclusive em grande parte das vezes, eu não sei se na maioria, mas em grande parte das vezes, em circuitos magnéticos, em circuitos onde eu tenho ali indutores, tá? E o indutor é um bicho danado, complicado para você variar a corrente que o atravessa. Por quê? Porque ele tem a tal da indutância, né? A característica da indutância. A indutância, essa característica física, nada mais é do que a oposição à variação de corrente. Então, ele naturalmente se opõe à variação de corrente. Como é que ele se opõe? É só lembrar lá da lei de Lenz, tá certo? Lei de Lenz. Então, existe uma corrente estabelecida através do indutor, está tudo certo. Essa corrente, ela quer diminuir, tá certo? Naturalmente vai induzir uma tensão, essa variação, esse DI/dt, essa variação de corrente brusca, vai induzir uma tensão igualmente brusca, tá certo? Sobre o elemento provocador da variação de corrente, que no caso aqui é o interruptor. O interruptor é quem está provocando a queda da corrente, a variação brusca, porque ele está querendo abrir o circuito. Então, sobre o indutor vai aparecer uma tensão, né? Uma tensão diretamente proporcional a esse DI/dt. Então, quanto maior for essa variação brusca de corrente, maior é a tensão induzida sobre esse elemento aqui de abertura. E essa tensão pode ser tão alta que ela resulte no surgimento de um arco elétrico, tá certo? Se aparecer um arco elétrico aqui é bastante perigoso, porque primeiro ele pode causar incêndio, segundo ele vai danificar o equipamento, tá certo? Então tudo que eu quero é tá certo? A corrente ela passa por essa câmara aí. Toda vez que ela passa é como se eu fragmentasse essa corrente, é como se eu provocasse, não na corrente, né, mas é como se eu provocasse na tensão várias passagens por zero. Então, fica mais fácil eu abrir esse elemento, esse interruptor, seja ele qual for. Aqui a gente está com um disjuntor, né? Mas isso aí vale para todos os interruptores. Se eu passar por zero na tensão. Então, eu consigo abri-lo mais facilmente, tá certo? Mas aqui eu tenho uma tensão provocada por um DI/dt bem forte. Então, eu preciso desse mecanismo aqui, essa câmara de extinção de arco, para que eu promova mais facilmente essa abertura, tá certo? Então, em alguns casos, isso é necessário, tá? Muito bem. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a curva, tá certo? A curva de operação de um disjuntor. Então, a curva de operação de um disjuntor, pessoal, só uma perguntinha. Pessoal, até aí tá tudo certo? Vocês estão entendendo direitinho? Não tem nenhuma dúvida? Estou achando vocês muito calados. Tudo ok, professor. Beleza. Muito bem. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai estudar um pouquinho agora qual o comportamento, tá certo? Comportamento de um disjuntor. Quando você vai comprar um disjuntor, pessoal, você não pode simplesmente
especificar esse disjuntor pela corrente nominal, tá certo? E pela tensão. Não é assim que funciona, tá? No final aqui dessa primeira parte dos disjuntores, eu vou apresentar para vocês como que seria a especificação mínima para um mini disjuntor, para que vocês possam especificá-lo e realizar uma compra adequada, tá certo? Mas voltando aqui, o disjuntor, ele obedece a uma curva, tá certo? A uma curva. E essa curva, na verdade, ela limita uma região, tá certo? Na verdade, são duas curvas, né? Vocês estão vendo aqui, uma à esquerda e uma à direita. Então, essas aqui são as curvas de atuação do disjuntor. E vocês já viram de cara que eu tenho uma zona de proteção de tempo inverso, né? Aqui é responsável pela proteção térmica, proteção contra sobrecarga. E a outra é proteção magnética, proteção contra curto-circuito. Tá certo, pessoal? Então, é uma curva de tempo inverso. Por que tempo inverso? Vocês estão vendo aqui, olha só, no eixo vertical, nós temos o tempo de atuação ou tempo de disparo do elemento, né, de proteção, no caso aqui o disjuntor. E no eixo horizontal, a gente tem uma relação da corrente, né, a corrente naquele determinado instante e a corrente nominal do dispositivo, certo? Então, corrente naquele instante é corrente nominal. Muito bem. Olha só. Então, a gente vai começar por essa curva mais à esquerda. Então, o que essa curva está me dizendo? Certo? Estou vendo aqui alguns valores, olha só. Isso aqui significa que a corrente atual, a corrente neste ponto aqui, ela é 1,13 vezes a corrente nominal. Aqui é 1,45, aqui 2,55, aqui ela é K1 vezes a corrente nominal e aqui ela é K2 vezes a corrente nominal. Então, a gente vai ver que para cada um desses pontos, eu coloquei aqui um texto explicando para que vocês entendam depois, tá certo? Quando forem fazer as especificações de vocês direitinho, tá? Então, primeiro de tudo, essa curva à esquerda. Primeiro vou explicar por que o nome é curva de tempo inverso. Porque quanto maior for a corrente, certo? Quanto maior for a corrente, menor será o tempo de atuação do elemento. Então, se eu tenho um correntão, esse elemento tem que atuar rapidamente. Se a corrente ela estiver mais próxima da corrente nominal, ele tem que atuar mais lentamente, tá certo? Se a corrente de interesse, né, a corrente atual, for a corrente nominal, então ele não é para atuar, tá certo? Então, ele vai funcionar desta maneira. Muito bem. Então, vou começar com esse valor aqui, olha só, 1,13. Aí eu venho aqui para o quadro, eu preparei aqui para vocês, espero que fique bem didático. Então, ele diz, olha, para a corrente I igual a 1,13 vezes a corrente nominal, o tempo de abertura deve ser tempo de abertura do disjuntor, tá certo, pessoal? Ou tempo de atuação, também é uma palavra, são termos técnicos semelhantes, bastante utilizados. Então, deve ser superior a 1 hora, caso o disjuntor seja um disjuntor de menor corrente, né, até 63 amperes, e superior a 2 horas, caso ele seja um disjuntor cuja corrente nominal é superior aos 63 amperes. E a gente chama essa corrente aqui, pessoal, é a corrente convencional de não atuação na sobrecarga. Até aqui, o disjuntor não é para atuar, certo? A partir daqui, ele já começa a sensibilizar, olha só, aquele módulo lá que faz o desligamento, né? Aqueles dois metais solidários que eles vão inclinar para um lado ou para outro, tá?
Muito bem. Aí, vamos supor que eu estou em sobrecarga. Então, eu estou em sobrecarga, a minha corrente não chega a ser 1,13, ela é maior do que 1,13, digamos 1,30. Vamos dizer que seja por aqui. Então, eu venho aqui na minha curva e aqui vou aproximar qual é o tempo que esse disjuntor ele vai atuar. Estando na sobrecarga, pessoal, ele vai atuar, tá certo? Agora ele pode levar mais tempo ou menos tempo, ok? Estando na sobrecarga, ele vai atuar. Aí vamos supor que eu continuo, a sobrecarga ficou mais severa, chegou a um valor de 1,45, então eu já estou com a sobrecarga de aproximadamente 50% da carga nominal. Acima 50% da carga nominal, 50% de sobrecarga. Então eu cheguei nesse outro ponto aqui, olha só. Eu já estou na segunda curva, tá? Então ele diz, olha, caso o valor da corrente seja igual a 1,45 vezes o valor da corrente nominal desse dispositivo, o tempo de abertura ele deve ser inferior a 1 hora para correntes menores e inferior a 2 horas para correntes maiores, para correntes nominais, né, do disjuntor. Então, se eu tenho um disjuntor de 63 até 63 amperes, esse tempo deve ser inferior a 1 hora. Se esse disjuntor possui corrente nominal superior a 63 amperes, então esse tempo precisa ser inferior a 2 horas e a gente chama essa corrente de corrente convencional de atuação na sobrecarga. Então, enquanto que a primeira era uma corrente convencional de não atuação, certo? A outra já é corrente convencional de atuação na sobrecarga. Ok? Muito bem. Aí a gente vai evoluindo e aumenta essa sobrecarga mais ainda. Agora já estou com 2,55 vezes o valor da corrente nominal. Então ele diz, olha, para esse valor de sobrecarga, né, 55%, ou melhor, desculpa, 155%, né, que eu tenho 155%, o tempo de abertura deve estar entre 1 a 60 segundos para disjuntores cuja corrente nominal seja inferior a 32 amperes e 1 a 120 segundos, ou seja, no máximo 2 minutos, se essa corrente é superior aos 32 amperes. Então, eu já vou atuando em tempos menores, porque aqui o grau de sobrecarga já está elevadíssimo e eu preciso proteger o condutor que está alimentando o circuito ajusante ao dispositivo de proteção, tá certo, pessoal? Muito bem. Agora a gente já saiu do módulo de sobrecarga e vai para o módulo de curto-circuito. Aí aqui é onde a gente vai começar a batizar essas curvas, tá certo? Vai começar a batizar essas curvas. Então, vai ser comum vocês ouvirem falar de disjuntor curva B, disjuntor curva C, disjuntor curva D. Pô, que curva C é essa? Que curva D é essa? Então a gente vai ver agora. Ela diz respeito justamente ao módulo de atuação no curto-circuito. Então aí a gente vem aqui para essas variáveis K1 e K2. Aí diz, olha, se a corrente ela for grande o suficiente para se igualar com esse K1, tá certo? Eu coloquei K1 e K2 porque eles são variáveis dependendo do tipo da curva, tá certo, pessoal? Daqui a pouco a gente vai, vocês vão entender melhor. Então, para I igual a K1, o tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1 segundo. Certo? O tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1 segundo. Tá? A lei, a norma, ela permite isso aí. Mas esse tempo ele vai ser muito rápido, ok? Aí você diz, mas quanto é que vai ser? Não, quem vai dizer, pessoal, na verdade é essa curva, ela quem vai dizer, tá certo? Porque quando chegar bem aqui, ela vai ficar contínua. Então, para qualquer valor acima de K1, geralmente ela vai atuar no mesmo tempo, que é 100 milissegundos. Ela pode atuar em tempos menores, aí vai depender
do fabricante, vai depender da curva. Mas o que a norma exige por mínimo é esses 100 milissegundos, tá? Aí, esse tempo aqui, ele vai dizer que, esse tempo não, essa corrente, né, I igual a K1, ele vai dizer que é igual à corrente convencional de não atuação no curto-circuito. Aí ele vai dizer assim, olha, essas curvas, elas são batizadas, e elas são batizadas como curva B, C ou D, a depender deste valor de K1 e K2. Para K1, né? Digo melhor, desculpa. Para a curva B, o K1 ele tem que ser 3 vezes, tá certo? Um pouquinho maior do que esse 2,55. 3 vezes o valor da corrente nominal e o K2, 5 vezes o valor da corrente nominal. Então, para a curva B, eu tenho esses limites aqui, K1 e K2, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Para a curva C, esses valores aqui já vão de 5 a 10 vezes o valor da corrente nominal. E para a curva D, esses valores estão variando entre 10 e 20 vezes o valor da corrente nominal. Tá certo? Então, esse K2 é conhecido como corrente convencional de atuação no curto-circuito e o K1 corrente convencional de não atuação no curto-circuito. Muito embora eu tenha valores distintos, o tempo de atuação aqui é praticamente o mesmo, porque essa curva ela vai ficar horizontal e vai acabar juntando as duas, tá certo, pessoal? Então, eu procurei deixar essa apresentação assim, o mais didático possível, pessoal, para que vocês entendam direitinho, somente quando vocês forem estudar isso aqui novamente, e façam as devidas associações, tá certo? Com os tempos que estão aqui e também com o que prescreve a norma. Daqui a pouco eu vou abrir a norma novamente e a gente vai lembrar de alguns desses valores que vocês estão vendo aí, ok? Mas é isso. Aí vocês podem até perguntar também, professor, por que as curvas B, C e D? Não posso ter só um tipo de disjuntor? Olha só, é bem complicado você ter somente um tipo de disjuntor, porque os disjuntores eles são amplamente utilizados nos quadros de distribuição. Então, todo quadro de distribuição tem que ter disjuntor, não tem conversa. A norma, vocês viram que a norma é bastante clara. E aí, a questão é que, apesar de todo quadro precisar de disjuntor, as aplicações são as mais diversas possíveis. Elas não se trata da mesma aplicação. Você tem todo tipo de aplicação. Você vai alimentar só carga puramente resistiva, carga indutiva, carga RL, capacitores, motor, tá certo? E alimentar transformador. E para cada um desses, pessoal, você vai ter uma resposta dinâmica logo que você alimenta o circuito, diferente de um para o outro, tá certo? Então, vou pegar um caso clássico aqui. Vamos supor que eu esteja trabalhando aqui com um disjuntor classe... Vou fazer uma pergunta e espero que vocês me respondam, tá certo, pessoal? Não é para dormir, ó. Então, vamos lá. Vocês estão trabalhando com um disjuntor classe curva B, classe é outra, aqui já é outra norma de disjuntores, não é classe, aqui é curva B, tá certo? Então, disjuntor curva B, lembra que curva B, isso aqui varia de 3 a 5 vezes a corrente nominal. E aí eu vou alimentar um motor de indução. Motor de indução, a corrente de partida é entre 6, 6,5 a 8, 8,5, 8,5 vezes a corrente nominal. Então, vamos amarrar aqui, o valor 8. Então, eu vou alimentar um motor de indução. O meu disjuntor, ele é curva B, mas ele foi especificado, a corrente nominal direitinho, de acordo com a alimentação do motor, tudo direitinho, tensão, tudo ok, sem problema nenhum. Ocorre que eu tenho esses valores de K1 e K2 aqui, curva B, entre 3 e 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Enquanto que o meu motor, ele vai ter uma corrente de partida de 8 vezes o valor da corrente nominal. Eu pergunto a vocês, pessoal, eu consigo
consigo partir esse motor? Eu consigo alimentar esse motor? Estando o circuito protegido com esse, a partir desse disjuntor, classe curva B? Sim ou não? Eu acho que não, professor. Por quê? Porque a corrente ela vai disparar, né? Os dispositivos de proteção. Pronto. Então, o que esse resumo está falando para a gente é o seguinte, olha, o que a norma diz, pessoal, é o seguinte, corrente de partida de motor é visto por esse sistema como um curto-circuito, porque eu tenho aí 8 vezes o valor da corrente nominal. 8 vezes a corrente nominal, eu já vou atuar num tempo, essa relação 8 vezes, é maior do que o K2 até, para essa curva. Essa curva, o K2 é 5. Essa relação é 8. Então, ele vai atuar em até 100 milissegundos. Tá certo? Até 100 milissegundos ele vai atuar. O normal é que ele atue com tempo inferior a esse. E 100 milissegundos é o que a norma pede, tá certo? Mas o normal é que ele atue em um tempo inferior até. Então, eu não vou conseguir 100 milissegundos, eu vou ter aí 6 ciclos, tá certo? O ciclo 16,67, 3 ciclos 50, mais ou menos, 6 ciclos 100. Tá certo? Atuação em 6 ciclos. Então, não vou ter tempo suficiente para a corrente de magnetização, né, a corrente de partida, ela subir até o seu valor máximo, 8 vezes o valor da corrente nominal, cair, magnetizar o motor e cair para o valor da corrente, somente para a corrente de magnetização, né? Mais ou menos ali, sei lá, 20, 25% o valor da corrente nominal, para que esse dispositivo não atue, tá certo? Então, o dispositivo vai atuar. Mas, por exemplo, se eu estou com o mesmo circuito, mas eu não vou alimentar um motor, agora eu vou alimentar um conjunto de lâmpadas de uma residência. Então, essa curva aqui, 3 a 5 vezes o valor da corrente nominal, é mais que suficiente, porque aí ele não vai atuar de jeito nenhum, porque a corrente de partida não vai chegar a esse valor. A corrente de partida não vai nem ultrapassar o valor da corrente nominal, né, do circuito. Tá certo? Então, vai estar super adequado. Então, dependendo da aplicação, eu tenho que escolher o tipo de curva. Tá certo? Se eu estou em uma aplicação onde eu tenho muita corrente harmônica, muita não linearidade, quando eu ligo eu tenho também correntes altíssimas, aí talvez já tenha que partir para a curva D, onde eu tenho ali entre 10 e 20 vezes o valor da corrente nominal para que eu já comece a promover ou pensar na atuação por curto-circuito. Então, dependendo da classe de aplicação onde vocês vão empregar esse dispositivo, pessoal, vocês precisam escolher entre as curvas B, C ou a curva D, tá certo? Muito bem. Existem outras curvas, eu acho que existe curva K para cargas bem específicas, mas isso aí varia de fabricante para fabricante, tá certo? Então, o que vocês vão achar mais comumente são essas 3 aqui que eu estou mostrando para vocês. Aí eu venho aqui para outro ponto da norma, esse 5341, onde ele diz, olha, coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, isso aqui é a condição mínima, tá certo? É a condição mínima para que vocês tenham a atuação adequada desse dispositivo para proteger o condutor que alimenta o circuito ajusante a esse dispositivo de proteção, tá certo? Então, eu tenho aqui 2 condições que eu preciso satisfazer. 2 condições que eu preciso satisfazer. Primeira delas, normalmente a gente só se fala nessa daqui, tá certo? Primeira delas, a corrente nominal do disjuntor precisa ser maior do que a corrente de projeto daquele circuito. Tá certo, pessoal?
Olha só, corrente nominal do disjuntor precisa ser maior ou igual à corrente de projeto. Pessoal, não é a corrente corrigida. Vocês lembram, né? Tem a corrente de projeto, a primeira corrente, aquela nua e crua que a gente, por assim dizer, a primeira corrente que a gente calcula. Circuitos monofásicos, potência em kVA dividido pelo valor da tensão fase neutro, tá certo? Em kV, ok? Circuitos trifásicos, potência em kVA dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha em kV, ok? Então, essa é a corrente de projeto, tá? E aí, a gente vai considerar fator de potência, rendimento, dependendo de onde a gente está enxergando. Eu já expliquei para vocês que a gente precisa sempre refletir para a entrada. Se eu estou com o watt na saída, tenho que refletir para a entrada. O watt, então como é que eu faço isso? Através do rendimento, ok? E tenho que passar esse watt para kVA, esse watt para VA, melhor. Não vou misturar os múltiplos, não. Então, eu tenho que pegar esse watt e transformá-lo em VA. Então, eu tenho que usar o fator de potência, certo? Mas sempre referido para a entrada. Muito bem. E ela tem que ser menor ou igual, pessoal, à capacidade máxima de condução do meu condutor, para aquele tipo de instalação que foi realizado, tá certo? Ok, pessoal? Para aquele método de referência escolhido. Tá? Então, isso é natural, eu tenho que proteger esse condutor. Então, a corrente nominal do disjuntor não pode nunca ser superior à corrente máxima que o condutor suporta, senão o condutor queima e o disjuntor não atua. Como a corrente nominal do disjuntor também não pode ser inferior à corrente de projeto, porque senão você não liga em condições nominais nunca esse sistema. Então, tem que haver esse balanço, tá certo? Então, esse é o primeiro item. Mas tem o segundo também, tá certo? O segundo item. O segundo item diz respeito, ele diz o seguinte, olha, este I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a corrente máxima de projeto. Digo melhor, desculpa. Corrente máxima permitida pelo condutor, né? A capacidade máxima de corrente do condutor. Então, I2, você vê, professor, quem é esse 2 aí que eu não tô acompanhando, não. Não aparece em nenhum canto, agora a norma vomitou um I2 aí. Certo? Então, novamente, vou explicar aqui com aquele gráfico que eu fiz, vou já jogá-lo aqui, aí a gente explica quem é o I2. Então, ele diz o seguinte, ó, item B, I2 tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a capacidade máxima de condução do condutor que o disjuntor está protegendo, certo? Se vocês lembrarem da curva lá do disjuntor, eu tenho isso aqui, ó. Então, esse 1,45 está bem aqui, vocês estão vendo? Então, o I2 é justamente essa corrente aqui. É a corrente convencional de atuação térmica, tá certo? Ou corrente convencional de atuação na sobrecarga, certo? Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, é como se eu passasse por aqui, ó, aqui fosse a interseção entre a curva do disjuntor e a curva do condutor. É como se esse ponto aqui fosse a interseção, digo mais uma vez, interseção entre a curva do disjuntor, o dispositivo de proteção, e a curva do condutor, tá certo? Então, uma vez que esse valor excede a capacidade do condutor, o disjuntor tem que cortar, certo? No máximo 1,45, tá certo? Então tem que ser menor ou no máximo igual a 1,45 vezes a capacidade máxima do condutor, tá? Então a gente tem que se basear por essas duas premissas e entendendo bem a curva do dispositivo, aí vocês conseguem
dimensionar esse dispositivo corretamente, sem problema, sem maiores problemas, pessoal. Aqui vou apresentar as 3 curvas para vocês, tá? Então, olha só. Então, normalmente, o que vocês vão ver é esse tipo de curva, assim. Ok? Então, aqui tem uma curva B. Vocês vão ver que, ó, olha só, varia entre 3 e 5 vezes, né? K1 e K2. Curva C, entre 5 e 10 vezes, K1 e K2. E a curva D, entre 10 e 20 vezes, K1 e K2. Ok? E, para finalizar essa primeira parte aqui dos dispositivos de proteção, eu vou colocar aqui para vocês a especificação mínima, né, requerida para os mini disjuntores. Então, quando você vai especificar um mini disjuntor, você precisa especificar a corrente nominal, nível de curto-circuito. Então, essa aqui é a corrente. Se lembra, eu li a norma há vários slides atrás. Deixa eu... Pronto, vem aqui. Fala aqui, ó. Corrente de curto-circuito presumida. Pois corrente de curto-circuito presumida, pessoal, é justamente essa corrente, tá certo? Ou o nível de curto-circuito, ou a corrente de atuação, certo? Todos esses termos são sinônimos. Então, corrente de curto-circuito presumida. É o mesmo nível de curto-circuito. Então, essa informação está presente na carenagem do disjuntor, tá certo? E também nas folhas de dados, evidentemente. Fora isso, tensão de operação, um disjuntor monofásico, bifásico, trifásico. Se for na média, qual o nível de tensão de operação desse disjuntor? Quantidade de polos, né? Mais uma vez, se é monofásico, bifásico, trifásico. Tipo de curva, se é B, C ou D. Então, com essas informações, essas 5 informações, vocês conseguem especificar minimamente um disjuntor, tá certo? Isso aqui para mini disjuntores. Se for um disjuntor para potências maiores, aí você precisa de outras informações fora essas, tá certo? Para potências maiores, aí não existe essa questão de tipo de curva, tá certo? Então você vai estudar mais a classe do disjuntor, né? Então tem 2 classes bem distintas. Não tem esse tipo de curva que vale para mini disjuntores. Mas você vai ter que dizer como é o tipo do disjuntor, se é em caixa moldada ou se é um disjuntor aberto, né? Ele pode ser um disjuntor em caixa moldada, pode ser um disjuntor aberto. Se ele é extraível ou não, ou é fixo. Então, tem algumas outras informações que fazem parte da especificação, mas no caso de outras classes de disjuntores, tá certo? Para mini disjuntores, isso aí é suficiente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi esses gráficos aí do curva B, C. Eu entendi naquele outro gráfico, mas esses aí em específico eu não estou entendendo. Aqui você entendeu? Sim, que quando, de acordo com o valor, né, da corrente, maior do que a nominal. Tá, isso aqui você entendeu esse? Sim, esse aí sim. Esse aqui é a mesma coisa. O que que escapou aqui? Olha só, aqui eu tenho a curva à esquerda e à direita. Vou passar para o outro. São essas duas aqui. Aqui eu tenho essa região, que é a transição entre atuação de sobrecarga e atuação de curto-circuito. E aqui quem vai demarcar K1, 3, K2, 5. Aqui. E aqui
Essa região toda aqui é a região de atuação magnética, a região de atuação em curto-circuito. Por exemplo, se eu tenho, se o curto-circuito ele é 50 vezes o valor da corrente nominal, tá certo? Você concorda que se eu tenho uma corrente que ela vale 50 vezes o valor da corrente nominal, a atuação não será mais na região de sobrecarga, e sim na de curto-circuito? Você concorda com isso? Sim, sim. Tá. Para aqueles que não concordaram, eu vou explicar. Ela não será mais na região de sobrecarga e sim na de curto-circuito, porque na região de curto-circuito, K1 e K2, eles valem 3 e 5 para a curva B, 5 e 10 para a curva C e 10 e 20 para a curva D. Tá certo? Então eu já estou muito além desses 20, que é o máximo. Tá? Eu estou com 50, ok? Então, eu estou bem aqui, ó. Olha só, 50. Então, se a corrente é 50 vezes o valor da corrente nominal, a atuação desse dispositivo, segundo a curva de atuação, tá certo? É de, olha só, 10 milissegundos, tá? 10 milissegundos. Aqui é a curva C, região de atuação na sobrecarga, transição entre sobrecarga e curto-circuito, aí vai aparecer K1 e K2, 5 e 10, e aqui é a região de curto-circuito propriamente dita, atuação no curto-circuito. E a curva D, mesma coisa, certo? Sendo que o K1 e K2 aqui vão ser 10, aqui ó, 10 e 20. Ficou mais claro? Sim, deu para entender. Obrigado. E essa parte aqui de cima, aquele 101,13 e 1,45 que está no outro gráfico, que é a mesma coisa. Esse da esquerda é 1,13 e esse aqui 1,45. Aqui também, 1,13 e 1,45. Tá certo? Professor, Oi? por que ocorre essa região aí de corrente constante? Aqui? Mais em cima. Aqui? É. Porque essa daqui é a transição entre os dois módulos. Tá certo? Esse gráfico aqui, ele não é um gráfico real. Ele é um gráfico desenhado. Professor, como é que o senhor sabe disso? Porque um gráfico real, essa transição aqui, primeiro, ela não ocorre tão longa assim, até porque existe uma região parecida com essa, mas não é constante, as correntes não são constantes. Tá certo? Esse gráfico aqui é só para mostrar para vocês que se eu tenho uma corrente entre 3 e 5 vezes o valor da corrente nominal, esse sistema não é para disparar. Então, ele é feito assim pelo fabricante, tá certo? A propósito. Porque senão, se você fizer só uma linha... Isso aqui é como uma espécie de esterese. Tá certo? Isso é uma espécie de esterese. Você tem que ter um limite. Olha, eu tenho um dispositivo aqui que na hora da partida ele puxa o correntão da rede. Aí diz, poxa, a gente tem que então limitar essa corrente através de um dispositivo de proteção. Mas como é que eu vou fazer isso? Tá certo? Bom, eu vou fazer isso através de ajuste mecânico, mas obedecendo a uma curva. E é justo fazer isso só com uma curva? Porque se eu passar um pouco aqui, eu não prejudico, eu ligo o meu sistema e não prejudico a atuação da proteção, tá certo? Se eu limito somente com uma curva,
qualquer ultrapassagem aqui, mínima que seja, já dispara o sistema. Tá certo? Então, por exemplo, vou tentar me explicar melhor. Pegando uma aplicação de motores ou de transformadores, dá no mesmo. Se eu tenho essa região aqui, que é uma histerese, e a minha corrente de partida, ela cai dentro dessa região, o meu dispositivo de proteção não atua. E aí, rapidamente, essa corrente cai e eu inicializo meu sistema. Se eu ponho só uma curva, aí eu vou precisar fazer duas coisas. Ou eu desloco essa curva mais para a direita, para que ele favoreça a ligação do meu sistema, tá certo? Ou então eu nunca parto o meu sistema. Então, a opção, vou deslocar a curva mais para a direita. Ok, consigo ligar o meu sistema. Mas olhe que agora eu tenho somente uma curva, tá certo? Então, se eu tiver um correntão, e apesar de ser uma corrente alta, e não chegou na curva, o meu dispositivo não liga. Então, eu preciso de uma região de histerese, tá certo? Para que eu possa fazer, ao mesmo tempo, atuações adequadas do dispositivo de proteção quando eu precisar, né? No caso de uma condição adversa, e deixar de atuar quando eu não precisar, no caso de uma partida, porque uma partida não vai fazer mal àquela máquina, ela foi projetada para isso, tá? Mas se eu não escolher o dispositivo de proteção adequado, ele nunca vai deixar aquela máquina partir, seja ela rotativa, seja ela uma máquina estática, né? Como os transformadores, tá certo? Então, é necessário que eu tenha essa histerese. E, voltando àquela informação que eu passei para vocês, em dispositivos reais, tá certo? Eu sempre vou ter essa região aqui, sempre vou ter uma área, tá certo? Vou ter limitada por duas curvas, mas aqui eu tenho mais curvas aqui. Tá certo? Eu simplesmente não saio da transição de uma região térmica para uma região magnética. Eu saio de uma região térmica, aí passo por outra região aqui até chegar na região magnética. Aí você diz, por que, professor, isso aí? Porque isso daí também depende da classe de aplicação. Dependendo do dispositivo ou da aplicação que você está trabalhando, você precisaria, tá certo? Que em algum momento, na partida do teu sistema, a tua corrente ela trabalhasse em uma região bem aqui, tá certo? Bem aqui, antes de ela voltar para o valor nominal. Então, se você põe isso aqui, ele também não deixa nunca o teu dispositivo ligar. Então, essa questão de ajuste dos mecanismos, você vê que ali é tudo mecânico, né? Mecânico é eletromagnético ali, né? É tudo mecânico e magnético. Então, esse ajuste dos mecanismos eletromecânicos dos dispositivos, eles são feitos para favorecer classes de aplicações. Tá certo? Professor? Oi. Considerando essa curva D, digamos certo. que a corrente atual seja 5 vezes a corrente nominal. Eu estou pegando 5 aqui, fica melhor de visualizar. Se eu subir verticalmente, se eu quiser saber o tempo de atuação, eu devo considerar a curva esquerda ou a curva direita? Ou seja, vai ser 4 segundos ou será 20 segundos? Se eu quiser saber o tempo de atuação. Considerando o seguinte, o tempo de atuação, o que o fabricante garante é o seguinte, vamos raciocinar aqui um pouquinho. A gente tem esses dispositivos, eles são feitos em série, né? E são feitos, apesar do mesmo material, tá? Mesmo material, então se eu vou utilizar 2 ligas de metálicas, tá certo? Mas eu sei quais são as ligas, as composições, mas elas não são exatamente iguais, elas não são do mesmo lote. Eu usei
fornecedores distintos, tá certo? Para comprar esse metal. Na China estava mais barato do que em outra parte do planeta. Então, ou então no Brasil mesmo, a gente também produz. Então, tem essas questões. Então, o que o fabricante diz? Ele pode atuar daqui até aqui. Eu garanto que ele não atua menos de 4 segundos, mas também ele não passa de 20. Entendeu como é que é? Então, entre as curvas, não atuação, né? Não atuação. Não. Sim, não atuação. Agora, ele pode atuar aqui entre as duas, entre os dois valores. Ok. Entendi. Certo? Entre os dois valores. Porque não é uma questão, uma coisa tão precisa. Justamente por conta disso aí que eu comentei contigo. Tá? Então, aqui é uma região de... Aqui, essa daqui, com certeza, não atuação. Ok? Mas passou dela, aí já posso ter atuação. Não pode ser maior do que 20 segundos. Aí não pode. Tá? Então, pegando aquele exemplo do motor de novo, eu tenho que considerar que a corrente de ativação dele tem que estar antes dessa primeira linha vertical, né? Vamos supor aqui com você, tá certo? Olha só. Certo. Com você. Aí você diz, professor, o meu motor, ele vai atuar aqui ele tem a corrente de curto-circuito... Digo melhor, desculpa. A corrente de partida do meu motor é 7 vezes a corrente nominal. Então, eu estou bem aqui. Certo? Estou bem aqui. Aí você fez o gráfico. Pelo gráfico do fabricante, professor, 5 segundos o dispositivo vai atuar. Aí o que você faz? Você vai lá no motor, abre a folha de dados dele, tá certo? Se você não tiver a folha de dados, tem que ir na internet. Se não tiver, tem que entrar em contato com o fabricante, tem que conseguir. Porque é na folha de dados que ele vai dizer, olha, ele vai gastar o tempo de partida desse motor vale 4 segundos. Você entendeu aí como é que é? Aí ele diz, o tempo de partida vale 4 segundos. E a atuação do meu dispositivo vai ocorrer em 5. Então, dá certo. Entendeu? Ou não? Entendi sim, professor. Então, eu posso Entendeu? confiar nisso? Tipo, Claro, é lógico. preciso desse jeito? Claro. Você tem que confiar. Você não confiar, vai confiar em quem? Não tem jeito, tem que confiar nisso. Tá? Isso aqui, o fabricante garante que é o tempo máximo de atuação. Depois daqui não vai. Tá? Então, ele atua com 5 segundos. Ok? E o fabricante do motor diz que o tempo de partida é 4 segundos. Tá? Então, significa dizer que em 4 segundos ele vai sair da corrente zero, vai atingir 7 vezes o valor da corrente nominal, vai cair e vai encontrar o valor da corrente de magnetização, que vale 25% da corrente nominal. Então, está tranquilo. A corrente já caiu. Então, esse dispositivo não vai atuar. Agora, se você disser, professor, o fabricante falou que o tempo de dispositivo é 10, o tempo de atuação de partida do motor são 10 segundos. Aí eu digo, meu filho, então procure um outro dispositivo, um outro disjuntor. Aí você vai procurar um outro disjuntor que pode ser do mesmo fabricante ou não. Classe C também pode ser, porque as curvas de classe C, as curvas C, digo melhor, desculpa. As curvas C, elas não são todas iguais. A única coisa que é igual é isso aqui, ó. Esses limites de 5 a 10 vezes e esses valores aqui, 1,13 e 1,45. Agora, esse formato aqui, ela pode ser mais aberta ou mais fechada. Isso daí vai depender do dispositivo. Então, o mesmo fabricante, ele faz vários dispositivos, vários disjuntores, curva C, com distintas curvas C. Tá certo? E aí, assim ele consegue abarcar, tá certo? Uma gama
maior de aplicações. Entendeu como é que é? Então, sempre você vai precisar confrontar o dispositivo de proteção com a sua aplicação, com um elemento que você quer ligar, que você quer energizar. Ok? Bom, então vou passar. Quem tiver mais dúvida, pessoal, pode falar. Enquanto isso, eu vou passar para um outro dispositivo que a gente tem para discutir hoje. Né? Aproveitar que ainda são 3h29, acho que dá para a gente ir até as 4 com esse. Aqui vai ser um pouco mais rápido. Tá? Então, dispositivo diferencial residual, DR. Eu falei que no início, pessoal, que os disjuntores, eles têm o seu objeto, né, de aplicação, que é a atuação para 2 tipos de falhas distintos, que é a sobrecarga e o curto-circuito. Muito bem. O dispositivo diferencial residual, DR, ele é muito específico, tá certo? Ele vai atuar sempre que houver fuga de corrente, tá certo? Sempre que houver fuga de corrente, o dispositivo DR vai atuar. Aí eu vou mostrar aqui para vocês alguns pontos da norma que tratam justamente disso. Então eu venho aqui no item 5132, e é justamente sobre ele que esse tópico fala, né? Uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade. Alta sensibilidade significa dizer que ele consegue enxergar uma corrente de fuga de 30 mA, certo? Ah, professor, por que tem outros tipos? Tem. Existem outros tipos de DR, tá certo? Feitos para proteção de equipamentos. Tá? Esses aí conseguem 300 a 500 miliamperes. Correntes de fugas maiores. Mas esse aqui, 30 miliamperes, tá? Então, enquanto que a aplicação é equipamentos, esse aqui é aplicação para proteger vidas, ok? Então, ele diz o seguinte: uso de dispositivos de proteção de corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Então, pessoal, para evitar tomar choque, se utiliza DR. DR de alta sensibilidade, não é qualquer DR. Se você utilizar um DR de 300 miliamperes, de 500 miliamperes, ao invés de alta sensibilidade, a pessoa simplesmente vai tomar choque e vai morrer, tá certo? Porque 80 miliamperes já desfibrila, tá certo? E aí, se você deixa muito tempo, aí complica mais ainda. Então, aqui, para proteção de vidas, 30 miliamperes, então, DR de alta sensibilidade. Muito bem. Aí ele fala mais aqui, olha, a utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa e não dispensa em absoluto o emprego de uma das medidas de proteção estabelecidas nesses itens aqui, tá? 5122 até 5125, ok? Então, isso aqui é o que a gente tinha tratado ainda há pouco. Então, ele está dizendo em outras palavras, olha, eu não posso utilizar somente o DR, eu tenho que utilizar DR com outros dispositivos de proteção, no caso, disjuntor, tá? No caso, disjuntor. Muito bem. E geralmente você vai ver o DR associado com o disjuntor, ou então, como aquele caso que eu expliquei para vocês, os fabricantes, eles já pegaram e colocaram para não ter esse trabalho, né? Já colocaram num ponto só, num elemento só. Então,
existem disjuntores que são disjuntores DR, que já acumula as 3 funções. Ok? Então, seguindo. Casos em que o dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade é obrigatório. Tá? Aí ele diz: além dos casos especificados na seção 9, seção 9, pessoal, lá da NBR 5410, ela trata só sobre banheira, tá, entendeu? Box. Então, vocês vão ver alguns desenhos lá de banheiras e também de box, onde ele pega o banheiro e divide em várias áreas, né? Área, posição 0, posição 1, 2, 3. E aí vai, cada uma dessas posições é um grau de proteção maior que você tem que conferir a elas, tá certo? Proteção 0 é o mais prioritário, é onde você está embaixo do chuveiro, então tem que tomar mais cuidado, é uma área que é permanentemente molhada, então até o grau de proteção 3, mas isso aí também tudo, essas áreas que eu estou falando para vocês, todas dentro do banheiro ainda. Mas quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha lá na seção 9. Tá? Aí ele diz, olha só, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivo diferencial residual com essa corrente residual ou corrente de fuga, também conhecida, inferior a 30 mA. Os circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Pessoal, olha só, prestem bem atenção. A norma está falando em pontos de utilização. Ponto de utilização significa tomada de força e iluminação. Tá certo? Tomada de força e iluminação. Então, você tem tomada de força e iluminação aqui nesse item 9 da norma, que é isso que eu falei para vocês, né? Banheira, chuveira, etc e tal. Tem que ter DR. Tá certo? Os circuitos que alimentam tomadas de corrente. Quando é só tomada, a norma é clara. Ela diz, DR, aqui é só para tomada. Tá certo? Eu vou exigir aqui só para tomada. Agora, no primeiro ponto aqui, ponto de utilização. No item A, ponto de utilização. Então, engloba tudo. Item B, novamente, os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. A área externa à edificação, pessoal, está sujeito à água, né? Chuva, gotejamento, né? Incidência direta de água. Então, lavagem, né? Você lava também. Então, item C. Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Circuitos que em locais de habitação, ele está falando circuitos, tá certo? Que em locais de habitação sirvam a pontos de utilização, mais uma vez, situados em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Então, pontos de utilização, tá? Em locais de habitação. Circuitos que em edificações não... Aqui já foge porque é não residencial, tá certo? Mas vou ler também, faz parte da norma. Sirvam a pontos de tomada situadas... Aqui não residencial é só tomada, tá certo? Aqui é residencial, pontos de habitação é utilização, tá? Pontos de utilização. Então, locais de habitação, ponto de utilização. Edificação não residencial, ponto de tomada. Situadas em cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Uma coisa importante, pessoal. Isso aqui é uma nota da própria norma. A proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização ou por circuito, ou por grupo de circuitos. Então, eu posso ter um DR somente na minha
no meu quadro geral de distribuição, no meu quadro principal. Posso ter um DR ali. Um DR geral que esteja ali ajusante, tá certo? Por exemplo, do disjuntor geral. Posso. A norma não proíbe. Ou posso ter DRs por circuitos específicos. A norma também, ela sugere isso, ela concorda com isso. Ou posso ainda ter DR por grupos de circuitos. Vamos supor que eu tenha vários quadros de distribuição. Então, eu tenho aqui o principal, vou numerar. Auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, tá certo? Então, digamos que o quadro de distribuição auxiliar 3 seja um quadro só para motores. Tá certo? Ou então um quadro que... Vou tirar essa dos motores, porque aí eu nem precisaria colocar o DR obrigatoriamente, tá? Então, seria um quadro onde vai alimentar tomada de força, tá certo? Tomada de uso geral, né? Tomada de força e iluminação de áreas molhadas. Então, eu coloco naquele quadro 3, tá certo? Não preciso individualizar para o circuito, posso colocar um DR junto com o disjuntor geral daquele auxiliar 3, daquele quadro de distribuição auxiliar 3. Tá certo? Então, eu posso fazer individualmente por circuito, posso fazer por grupos de circuitos, posso fazer um genérico. Tá? A norma, ela concorda com quaisquer dessas opções. Professor? Oi. O senhor falou que o DR deve ficar ajusante, é isso? Pode ser a montante ou a jusante do disjuntor. Certo. Okay. Geralmente ele está ajusante, mas a norma não proíbe ser a montante, não. Viu? Geralmente se coloca a jusante, mas a norma não proíbe ser a montante do disjuntor. Ok? Bom, deixa eu mostrar aqui uns DRs para vocês. Aqui já tem pronto, tenho dois aqui. Tá? 4 polos, tá certo? Então, esse aqui é um DR trifásico. Tem aqui as 3 fases e o neutro. 3 fases e o neutro, certo? Mas você vai encontrar DRs monofásicos, então eles vão ter 2 polos, porque eu preciso da fase e do neutro também passando por esse DR. A gente vai já ver porque no próximo slide, que por sinal eu acho que é o último sobre o DR, aí eu já vou mostrar a constituição interna dele e como é que é o funcionamento, tá? Vocês vão entender por que ele precisa do neutro. Então, o DR, o disjuntor, você vai ter disjuntor de 1 polo, 2 polos ou 3 polos. Você tem um disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico. O DR não, o DR, ele, como precisa do neutro, então você vai ter o DR de 2 polos, é o monofásico, o de 3 polos, o bifásico, e o de 4 polos, o trifásico, como esse aí que eu estou mostrando para vocês. Certo? E eu tenho aqui um botãozinho no DR, onde você pode testá-lo. Tá? Você liga, você ativa e vê se o DR... Faz um pequeno teste, né? É bom de vez em quando fazer um teste para saber se ele está atuando, né? Ele mesmo se testa. Então ele desarma, tá certo? Mas não pode deixar esse botão lá, senão você não consegue armar nunca. Tá? Tem que voltar. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que seria o funcionamento do DR. Tem aqui um monofásico e um trifásico, um esquemático desse dispositivo. Tá? Então, o DR ele é muito simples. Ok? Eu vou ter aqui a alimentação da linha, fase. Vou pegar aqui o monofásico, o trifásico, o funcionamento semelhante. Então, eu tenho aqui, bom, ele aqui tem um corte, né? Tem um DR de 4 polos, né? Trifásico.
Então, eu tenho um toroide e tenho aqui um condutor, que é o condutor da fase, né? Então, esse condutor, ele envolve o toroide. Eu tenho aqui alguns enrolamentos, né? Vocês podem ver aqui, ó. Aqui é a trifásico, fica ruim de ver porque são muitos enrolamentos, né? As fases, né? O neutro, tá certo? E também tem ainda os circuitos de detecção. Então, e você tem a mesma coisa para o neutro. E aí você saiu para alimentar o seu circuito, tá certo? Você saiu para alimentar o seu circuito. Então, você vai ter, digamos, a proteção aqui atrás, né? Imagine que você tem o disjuntor, aí a fase do disjuntor está vindo para cá. Esse neutro aqui, você pegou lá do barramento de neutro, okay? Já que o disjuntor não vai te fornecer o neutro. E aí seguiu para alimentar o teu circuito. Quando você passar a corrente aqui nessa linha, tá certo? Na fase, ela vai alimentar a carga e volta pelo neutro, certo? Alimentou a carga e voltou pelo neutro. Aqui ela vai induzir um campo magnético, que a volta dela vai induzir outro. Os enrolamentos são feitos de tal sorte que um campo magnético vai anular o outro. E o sistema de detecção está aqui, ó, na dele, né? Que também vai notar a presença ou não do campo magnético. E aí vai haver uma relação entre esse campo magnético e a corrente, tá certo? Ele vai ficar observando. Então significa o seguinte, se tiver tudo bem no circuito, pessoal, a corrente que vai alimentar a carga pela linha, ela volta totalmente pelo neutro, não tem como ela fugir, não tem como ter corrente de fuga. Mas, se por acaso alguém tocou numa parte viva, tá certo? E está prestes a tomar um choque, prestes porque eu estou naquele instante imediatamente antes do choque, né? Então, significa dizer que ela ofereceu um caminho alternativo para a corrente. Então, vai ter um pouco dessa corrente que vai migrar pelo corpo dessa pessoa, tá certo? Então, significa dizer que vai haver um desequilíbrio nos campos magnéticos, porque a corrente que está indo e a corrente que está voltando não são mais as mesmas. Vai ter um residual de campo magnético. Esse circuito de detecção vai detectar e vai fazer uma proporção desse campo com a corrente. Se essa corrente, já calculada pela detecção, for superior a 30, vamos supor que isso aqui é um DR de 30 mA, tá certo? No caso aqui né? Corrente nominal 40 amperes, mais corrente de fuga 30 mili, tá? Então, sendo esse DR de 30 miliamperes, e se essa corrente detectada for superior a 30 miliamperes, então ele vai desarmar, tá certo? Ele vai abrir aqui a linha, ele vai abrir a fase, tá certo, pessoal? A mesma coisa é para o circuito trifásico. Ele vai ler todas as fases e o neutro, porque se houver desequilíbrio de corrente nas fases, tem que ir para o neutro. Então, ele vai fazer a mesma conta. Houve desequilíbrio, tá certo? Houve desequilíbrio, vai ter justamente as três, né? Linha 1, linha 2, linha 3, o neutro e o circuito de detecção. Então, se houver um pequeno desequilíbrio aqui, ou seja, ele vai fazer o somatório, todas as correntes pelas fases, o residual, a diferença dessas correntes tem que estar no neutro, tá certo? Então, de forma que o somatório tem que dar zero. Se não deu zero, tem a polaridade dos enrolamentos aqui são feitas de tal sorte para esse residual de campo dar zero. Se não deu zero, aí ele vai fazer mais uma vez a detecção, vai fazer a proporção, sendo acima de 30 miliamperes, ele novamente desliga as fases, né? Que aí ele não vai saber qual foi a fase, desliga tudo, tá certo? No caso, ele sendo trifásico, obviamente, né? Eu queria só comentar com vocês, tá certo? As vantagens e desvantagens eu falei para vocês que o agrupamento, como é que você vai instalar, a norma permite que você coloque um só no alimentador geral, ou permite que você coloque vários, dependendo do grupos de cargas, ou individualmente por circuitos, né? Nas áreas molhadas,
que principalmente nas áreas molhadas e externas, que é o que a norma exige, né, de fato, né, banheiro tem que ter, não tem conversa. E no caso, pessoal, aí fica aquele drama, né? Por quê? Porque tem a questão do custo. Se você está trabalhando, imagina só você projetando, aí, fazendo projeto de, sei lá, um prédio enorme, residencial, com 4 blocos, 160 apartamentos. Aí fica aquele drama, não é? De colocar geralzão ou colocar individualmente por circuitos. Não em todos os circuitos, mas individualmente por circuito. Naturalmente, isso daí vai ter impacto grande, muito embora você esteja trabalhando com proteção, né, que nem o dinheiro do mundo assim, pode-se falar em gastar mais ou menos quando o assunto é proteção, né? Proteção, saúde, você não tem que meter isso no meio, mas a gente vive num mundo capitalista e vocês, evidentemente, um ou outro, quem for seguir para essa área, em algum momento, enquanto não tem o seu próprio negócio, vai trabalhar em construtoras e vai se deparar com esse dilema. E lá não tem conversa, vão indicar para você colocar um DR geral. O maior problema disso aí é que você não vai favorecer a seletividade, né? Então, se você tem um probleminha que está acontecendo ali no quarto ou no banheiro, que podia tirar só o circuito do banheiro, você coloca no geral, acontece o mesmo problema no banheiro, você tira a casa toda, né? Então, você tira a residência toda. Então, esses daí são as complicações, né? Você perde a seletividade, tá certo? Então, era isso que eu queria comentar, assim, para finalizar para vocês, tá certo? E aí vou ficar aqui esperando se alguém tem alguma dúvida ainda. Quer dizer, alguma dúvida sobre o DR, né? Ainda não, porque eu nem perguntei nada sobre DR para vocês, tá? Então fiquem à vontade aí para perguntar, fazer os questionamentos. Professor, nisso do DR geral, seria possível ter um DR no banheiro, por exemplo, e outro DR menos sensível para ficar na geral? Porque aí também, se acontecer algo que é mais raro de acontecer, mas em algum quarto ativaria o geral e no banheiro ativaria só o do banheiro mesmo, por exemplo. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Quem foi que perguntou? Foi Jonathan, foi? Foi o Lucas. Foi Lucas, desculpa. Lucas, eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Você queria colocar 2 DRs, um no geral e um no banheiro, é isso? Isso. Mas aí você não vai poder mudar a sensibilidade deles, não. Todos os dois vão ter que ter 30 mA de sensibilidade, né? Então não seria útil, né? Porque algo no banheiro ativaria os dois. Bom, aí você não. O que se acontece no banheiro, Lucas, para ativar o do banheiro mais rapidamente, tá certo? Por conta da impedância do local onde aconteceu e o quadro do banheiro. Peraí, bom, a gente tem que ver, a gente tem que contextualizar. Deixa eu não me apressar, porque senão eu posso dar uma informação errada, tá certo? Então, vamos supor, se eu estivesse trabalhando com 2 quadros de distribuição, um geral e outro mais próximo do banheiro, eu estou fazendo uma opção aqui para um emprego que não seja necessariamente que ambos estejam no mesmo quadro de distribuição. Então, tem 2 quadros de distribuição, um está mais próximo do banheiro e um está mais afastado. Se eu utilizo, eu tenho que utilizar a mesma sensibilidade, porque não vai ter menos sensibilidade do que 30, e 30 é o que a norma exige. O que você vai encontrar superior a isso não é para aplicação de alta sensibilidade, como eu falei para vocês, corrente muito mais alta, 300 mA, 500, então não é o caso. Então, você vai ter que se pegar com de 30 mA, não tem conversa. Agora, se você coloca um no banheiro de 30 e outro no quadro geral de 30, tá certo? E eles dois estão no mesmo quadro, vamos
dar essa primeira opção. Os dois estão no mesmo quadro, que é o mais comum, digamos que você está numa residência aqui que só tem um quadro geral, e aí você está no mesmo quadro, aí vai depender do fabricante, pode atuar um ou outro, Lucas. Mesmo que você compre do mesmo fabricante, eu não cravaria, vai atuar um ou outro. É muito pouco provável que atue os dois, tá certo? Então, eu não cravaria dizer quem é que vai atuar primeiro, ou se o que eu posso dizer é que provavelmente os dois não atuem, tá? Vai atuar um ou outro. Agora, se uma vez você botou, você faz uma das duas coisas, né? Uma vez você botou no quadro geral, não tem muito sentido colocar no banheiro, né? Entendeu? Porque colocou ele no quadro geral, você já vai perder naturalmente a seletividade, né? Porque pode ser que ele fique atuando primeiro do que os outros, não se sabe. Agora, se eles estivessem distantes, em quadros distantes, aí talvez a impedância do caminho fizesse diferença e atuasse quem estivesse mais perto, mas é pouco provável que no mesmo quadro você possa cravar quem é que vai atuar primeiro, tá certo? Então, eu não vejo muito sentido, uma vez que você optou por colocar um no quadro geral, colocar um no banheiro. Perde totalmente sentido. Ou tira o do quadro geral e deixa o do banheiro, ou vice-versa. Lembrando que se você tirar o do quadro o geral e deixar o do banheiro, só o do banheiro não vai ser suficiente, porque você vai precisar de outros DRs. Porque aí você fez a opção por cargas individualizadas. Então, você vai precisar do banheiro, vai precisar dos circuitos de copa-cozinha. Se os circuitos de copa-cozinha estiverem mais ou menos alinhados juntos, né? Então, você vai poder colocar as lâmpadas, né? Copa-cozinha, um DR e tomadas no outro, né? Mas você certamente vai precisar de mais de um. Certeza. Professor, essas imagens desses DRs que o senhor está mostrando aí, todos têm alavanca. Essa alavanca não é necessariamente o disjuntor interno, né? Essa alavanca faz parte do DR, né? Para poder reativá-lo. É isso? É porque existem disjuntores junto com o DR. Eu queria saber... Isso. Certo. Então, qual seria a diferença eu colocar um disjuntor separado de um DR e se já tem ele junto com o disjuntor internamente? Nenhuma. Imagina só, Fábio. Eu tenho uma casa e tem um disjuntor aqui geral. Por que eu vou comprar um disjuntor DR? Aí eu vou ter que substituir. Eu compro só um DR e coloco lá. Certo? Agora, se você está fazendo um projeto inicial, tá? Ou você está mudando, fazendo uma reforma, aí a opção melhor é o disjuntor DR. Não tem conversa. Concentrei todo mundo acolá. Lembrando que o disjuntor DR você já está amarrando, tá certo? E qualquer problema você vai desligar tudo, se você colocar geral. Não, eu estava pensando mais com relação à questão das curvas, porque aquelas curvas que foram apresentadas eram para um disjuntor. E aí eu imagino que a complexidade seria muito maior, porque encontrar um disjuntor dentro de um DR que atenda a uma determinada curva, ainda tem que ter a sensibilidade adequada, ficaria bem mais complicado encontrar ele no mercado. Essa era a minha dúvida. Mas não se preocupe com isso, não, que o funcionamento do DR e do disjuntor, eles estão totalmente desacoplados. Certo? Entendi, ok. Totalmente desacoplados, viu, Fábio? Não precisa se preocupar com isso nem de longe, tá? Porque senão o fabricante ele dificultava a nossa vida e também a vida dele, né, como vendedor, entendeu? Ia ser bastante complicado para ele vender as coisas. Então, foi encontrada uma maneira de você ter o disjuntor e o DR condicionado na mesma caixa, tá certo? Na mesma carenagem, porém com a circuitaria individualizada dos dois, cada um fazendo a sua função individualmente, então nem precisa se preocupar. Você vai ter no disjuntor DR, tá certo? As mesmas características que você teria no disjuntor comum, né? Aquele do seu interesse. E com como o DR, ele geralmente vai ter a mesma corrente de nominal do disjuntor, lógico, eles vão atuar em série,
Então, também é outra coisa que não precisa se preocupar. Tensão também mesma coisa, tá certo? Então, a única ressalva que eu faria, Fábio, é em circuitos mais especialistas. Por quê? Porque existem DRs próprios para, por exemplo, atuação para cargas de corrente contínua, pulsadas, tá certo? Para carga de corrente contínua, só carga de corrente contínua mais alternada, para circuitos onde você tenha fortes harmônicos. Então, existem DRs bem específicos para isso, tá certo? Mas a única ressalva que eu faria, entendeu? Mas, claro que usar o dispositivo, o disjuntor DR é mais prático, porém, você tem algumas limitações, porque se você quiser usar esse disjuntor como um disjuntor de proteção geral de algum quadro, então aquele quadro todo vai embora se o DR, quer dizer, a circuitaria que está alimentada com aquele quadro todo vai desarmar quando o DR desarmar. Perfeito, professor. Obrigado. Beleza. Ok, moçada? Então, ó, a gente vai ficando por aqui, já são 4 horas. Eu vou salvar a nossa aula, como sempre, depois vou disponibilizar para vocês. E na sexta-feira a gente se encontra mais uma vez aqui e nós vamos dar continuidade com a aulinha sobre... Dessa vez vai ser o DPS, tá certo? Que é outro dispositivo de proteção, mas agora não tem nada a ver, não é com corrente, né? A proteção dele é contra surtos, tá certo? Então, surtos de tensão. Então, a gente vai aprender como é que interpreta as curvas, né? As informações que um DPS traz consigo, ok? Então, a gente vai ficando por aqui e até sexta. Professor, Oi. o senhor teria o e-mail dos monitores? E-mail dos monitores? É. Tenho sim. O senhor podia depois passar a colocar lá no Teams, porque eu estou precisando tirar umas dúvidas com eles. Mas né? como eu já falei eu vou fazer assim, eu não vou passar o e-mail não para vocês, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com eles para ficarem atentos. Eu não queria que, eu já até falei no grupo e vou falar novamente. Eu não queria que as mensagens fossem trocadas por e-mail, porque sendo assim, não fica registrado e outros que tiverem a mesma dúvida não poderão acessar. Aí fica uma coisa muito particular. Então vamos tentar utilizar o Teams, tá certo? Mesmo que esteja com essa complicação, eu vou dar uma reforçada agora e pedir para eles olharem. Ok? Ok.